dinâmica, como vai ficar um pouquinho menor, tá. Essa aula eu vou deixar para falar das Bruxas de Macbeth lá na aula que vem. Hoje vai ficar muita coisa de novo, tá. E aí ficou um pouco mais curta. Na última aula não dá também, porque eu vou falar das bruxas na literatura bra e algumas bruxas na literatura brasileira, vai ficar mais extenso. Então eu vi que, digamos, o momento que dá para a gente trazer um pouquinho essas bruxas lá do Shakespeare, vai ter que ser na próxima aula. Me desculpem esse deslocamento, mas eu tive que fazer esse ajuste para que a gente não perdesse algumas informações que eu planejei e uma dinâmica mesmo que eu planejei para a gente fazer na aula de hoje, certo? Peço desculpas aí para vocês, mas é aquilo que eu disse, vamos falar de todas as bruxas propostas, só que numa ordem um pouquinho diferente. Então vamos passar aqui o primeiro slide. Gente, eu quero começar falando sobre as bruxas, lembrando que nesse quinto encontro a gente está falando das bruxas no contexto do romantismo e na Idade Média, tá, e trazendo algo também dessa questão do romantismo. O romantismo como movimento literário, ele surge só um momento aqui, por favor, vou autorizar aqui a chegada do Marcos. Ele surge como movimento literário na Alemanha. E ele surge como parte de um movimento chamado Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto. E na literatura, os movimentos literários, eles seguem um movimento que é muito próprio de retomada, constante de ida e volta de determinadas tradições. Se nós formos pensar em romantismo, a gente tem o surgimento do romantismo na Europa em 1700 e pouquinho. Porém, ele está fazendo a retomada do gótico da Idade Média, está fazendo a retomada do cavaleiro medieval, que vai ser representado na Europa pela retomada da tradição medieval. E nas Américas, depois no Brasil, a gente vai ver que é o indígena brasileiro que é representado na nossa literatura como se fosse um cavaleiro medieval. Os castelos, pelas sombras e pela questão do gótico, pelo sombrio, e também por tudo aquilo que se associa a essa ideia daquilo que dá um certo medo, a ideia do demoníaco, mas ao mesmo tempo, esse herói do romantismo, ele é aquele tipo de herói que ele chega cheio de valores, que ele chega cheio de amor no coração, cheio de ímpeto mesmo e tempestade, como o movimento está dizendo, no sentido de resgatar, de lutar contra as injustiças, de acenar para as causas. Nesse sentido, eu me considero uma integrante do romantismo, quando eu vou falar de educação, quando eu vou falar de literatura, porque eu sou, digamos assim, esse tipo de pessoa, assim, cheia de emoção e sentimento para falar dessas coisas, sabe. Amo gótico e tudo mais. Então eu não queria diminuir muito esse momento ali da gente falar da Feiticeira do Michelet. Michelet, vocês vão quem conhece, a qualquer momento, gente, pode interromper, fazer perguntas, a qualquer momento vocês podem fazer intervenções, a gente está todo mundo junto nessa. Então, ele é um historiador. E o que que ele tem de diferente? Ele é um historiador, ele é um medievalista, e como medievalista, ele resolve olhar para trás, no sentido de resgatar algumas injustiças. Então ele vai falar de várias situações, ele é francês, ele é uma pessoa que vem das classes populares, ele vem de famílias que passaram por tragédias pessoais, de invasões, de situação em que a casa dele foi totalmente incendiada antes dele nascer, né, o pai e a mãe dele passaram por uma situação, a mãe teve um aborto, perdeu o primeiro filho, ele se tornou o único filho da família, então ele é marcado por um senso político muito grande, de revolta contra certas manifestações da elite contra os subalternos, contra os sujeitos excluídos, tá. E uma obra que é considerada menor do Michelet,
mas que entra nessa linha é justamente A Feiticeira, ou no original La Sorcière, não sei francês, me perdoem a minha a minha tentativa de falar francês, que é traduzido como A Bruxa ou A Feiticeira. Tá. É uma obra pequenininha, mas que o Michelet, como historiador politizado e que quer resgatar uma das maiores injustiças da história, ele resgata essa questão das mulheres e das feiticeiras, tá. No momento em que ele, tá falando de vários outros discursos, de uma história que calou os subalternos, que calou os pobres, que calou as classes populares, e calou as mulheres também, as camponesas. Então, por favor, mais um, ali a figurinha do Michelet, né, ali algumas será que não ficou sem dá mais um clique só, por favor, Thaís? Eu não sei se ah, podemos voltar, eu acabei acho que deletando aqui o que eu queria colocar no meu slide, alguma coisa deu errado aqui. Tá, mas aqui são algumas fotos e algumas representações aí da ideia dessa bruxa do Michelet na Idade Média, tá, que é a forma como ele está representando. Pode passar mais um ali para ver se eu pulei alguns slides, mas eu vou falar pelo que eu me lembro e depois eu faço o ajuste e passo isso para vocês. O Michelet, ele faz uma denúncia muito interessante. Ele diz, ele para falar das feiticeiras e das mulheres na Idade Média, ele resgata um movimento que foi o movimento da ascensão da do antifeminismo ou da misoginia, que caracterizou o pensamento patriarcal na Idade Média. Misoginia é uma espécie de ódio às mulheres, ódio àquilo que representa o feminino. Por quê? Com base numa ideia de que, e muito carregada pelo poder da Igreja Católica na Idade Média, especialmente pelo pensamento de São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, de que as mulheres são a representação de algo inferior. As mulheres, numa divisão dualista do mundo, são a oposição ao homem. O homem, ele é a representação da mente, do espírito e daquilo que é superior. E a mulher, por oposição, por ser o homem ao avesso, um homem incompleto, de maneira que na literatura medieval existem figuras e os escritos de alguns médicos da época dizem que a genitália das mulheres representa uma inversão da genitália externa masculina. E que então o canal vaginal seria um oposto do pênis e que os ovários seriam os testículos que teriam sido recolhidos e estariam dentro do corpo, tudo isso como uma indicação de uma inferioridade, certo? E o Michelet critica essa ideia, tá, e diz que isso é completamente absurdo e fala que se, eh, digamos, houve a criação da ideia dessa feiticeira, foi justamente numa tentativa de justificar essa necessidade de separar o homem da mulher. Dentro do pensamento medieval, de condenar tudo aquilo que se refere ao corporal, ao sexual, às entranhas, e de maneira que se associe ao feminino tudo aquilo que é corporal e inferior, se associa o masculino a toda possibilidade de ascensão, a mulher como representação das tentações e do sujeito inferior e incompleto, do erro, o resultado da costela torta, e dos homens como o parâmetro, no caso, daquele que mais se aproxima e que estaria à imagem e semelhança de Deus.
tá. Eu sei que isso para vocês não é novidade, mas isso está textualmente, eu cito, gente, porque está textualmente dito na obra A Feiticeira do Michelet, tá. Ele traz essa primeira crítica a esse primeiro movimento. As feiticeiras, para o Michelet, tá, o Michelet tem a seguinte tese, que as feiticeiras foram criadas na Idade Média, porque justamente as mulheres não eram desempoderadas nos reinos antigos, e aqui a gente retoma a ideia da Morgana e das Brumas de Avalon e das culturas celtas e dos povos bárbaros, em que não havia essa diminuição do feminino na mesma proporção que entre os romanos, especialmente os gregos. Tá? Então, o que que acontece? No momento em que, por uma dominação romana, existe um predomínio do cristianismo medieval, que não era igual para todos, mas e sim de um pensamento de um grupo que acabou adquirindo um poder muito grande, de certa forma predominante no mundo medieval, mas não eram todos, e eu vou mostrar que não eram todos, tá? O que que acontecia? Essas mulheres que eram acostumadas a ter um certo poder e um lugar de maior igualdade, elas estabeleceram resistência nessa imposição dos valores cristãos e desse pensamento do mundo. E por isso surgem como as rebeldes. E a ideia de rebeldia se associa a tudo aquilo que no pensamento é relacionado ao inferior. Então, olha, as mulheres que superaram o pavor pelo mundo físico que era disseminado pelos pregadores cristãos, os pregadores cristãos diziam: o que é do mundo é negativo, o que é do mundo é mal, o que é do corpo é inferior. Esqueçamos o corpo, apliquemos suplícios sobre o corpo para que predomine o espírito. E nesse momento, gente, o poder, que a gente pode dizer hermenêutico, o poder do pensamento, a ideia de viver somente em espírito e esquecer a corporalidade, adquire um poder imenso nesse momento. Isso entra em oposição ao pensamento pagão, ao pensamento do mundo pagão que era predominante, que vivia, que era a realidade daqueles povos. Principalmente dos povos camponeses, pagão é o do campo. Por quê? Porque esses camponeses, eles eram subalternizados justamente pelo seu trabalho corporal, eles eram também uma representação do corpo. Então, junto com isso, havia um grau de exclusão muito grande e que, digamos, se somava à ideia da corporalidade feminina. Tá? Então, os pregadores cristãos, segundo Michelet, professavam que nada é impuro, digamos assim, os pagãos diziam: nada é impuro, nada é imundo, corpo é corpo, corpo faz parte da humanidade, terra é o que gera, né? E o estudo da matéria, digamos assim, naquele momento, com essa força da ideia de se voltar tudo para o espírito, se torna algo limitado, tá? Nada do que é físico para o pensador medieval cristão é puro, nada. Nada é assim, olha, ao mesmo tempo, a resistência dessa tradição pagã é que não pode haver impureza naquilo que é corporal, naquilo que é físico, naquilo que é a realidade deles. Então, vejam, gente, existe uma imposição intelectual de um novo modelo de ver o mundo e uma tentativa de adequação e de negação das culturas pagãs na Europa, com a implantação aí na Idade Média, né, da Alta Idade Média, do cristianismo e uma resistência. E o que se vê, o que se tem registrado, inclusive em algumas fontes da igreja, é que havia um número equivalente de homens e mulheres que resistiam à implantação desse poder em alguns espaços, tá? Especialmente os espaços mais relacionados ao norte e àquela região da Grã-Bretanha, como eu tinha dito para vocês. Em outros espaços houve outras interpretações do pensamento, tá? Mas, o que que aconteceu justamente nos espaços como a França, a Espanha, a Itália, em que esse pensamento cristão acabou se fixando de forma mais
digamos, mais forte, foram os espaços em que houve maior perseguição a essa figura da mulher tornada feiticeira, tá. E nos espaços em que isso foi esse pensamento foi menos aceito, houve maior resistência à ideia dessa demonização do feminino. Também na Alemanha, em vários espaços do catolicismo, aconteceu essa questão da ideia da bruxa, da caça aos hereges e tudo mais. Tá? Então, existe uma proporcionalidade nisso em relação à aceitação das ideias cristãs no mundo pagão, tá? Que foi demonizado e inferiorizado, e a identidade cultural desse camponês apagada. Mais um, por favor. É, aqui também acabou gente, acabou apagando os meus slides. Só um pouquinho aqui, vou ter que ver o que aconteceu, que material que eu criei. Eu vou seguindo aqui pelo então, o que o Michelet diz? Ele diz que quanto mais nós nos informamos sobre como as mulheres foram tratadas pela história, pelas grandes religiões, tá, ele fala que é impossível tocar no assunto, Michelet diz, sem que a pena gema de indignação. A pena, no caso, ele está se referindo ao instrumento da escrita, tá? Então ele se revolta contra isso, ele se coloca realmente nesse espaço dos excluídos. Tá, então, tudo por quê? Porque a Idade Média construiu a ideia de que a carne era impura, a sexualidade era impura, a reprodução era impura. Então, tudo que se relacionava ao feminino era inferior e negativo. Aí o Michelet nos diz assim, gente, eh, a mulher que é rotulada pelas autoridades como feiticeira, tá, na visão desse povo, desse mundo pagão, ela é a mulher poderosa, ela é a sábia, é a pessoa dotada de poder. Essa que é a bruxa é aquela mulher que era capaz de criar as poções e os remédios, era conhecedora das ervas e dos cogumelos e das poções realmente que poderiam fazer diferença na vida das pessoas. Na ausência de ciências, da ciência, elas eram as sábias, tá? E aí o que que acontecia? Justamente por essa mulher ter certos conhecimentos poderosos e de repente ser um conhecimento que não fazia parte do contexto, de parte desse empoderamento, desses homens empoderados, se dizia cada vez que ela acertava, se determinava que um conhecimento dela dava certo, que era porque ela estava, digamos, possuída por algum tipo de poder sobrenatural relacionado ao mal, tá. E é isso que o Michelet condena, é isso que ele coloca lá para baixo, é isso que o Michelet não aceita. Ou seja, ele como historiador se coloca contra uma estrutura discursiva e uma estrutura de poder que demonizou as mulheres numa tentativa de aumentar o seu desempoderamento numa sociedade em que elas deviam assumir um padrão de virgindade no modelo da Virgem Maria, porque as mães eram aceitas, né? Mas a sexualidade das mães era ocorrida dentro do casamento. Só poderia acontecer dentro do casamento. E isso teve que ser colocado na cabeça das pessoas de uma maneira que elas não entendiam, porque não havia problema na sexualidade para os povos pagãos, da forma como se estava colocando. Eles tinham rituais sexuais. Na aula passada, a gente conversou que alguns desses rituais eram de fertilidade, por exemplo, da entrada da primavera. E as pessoas tinham relações sexuais com pessoas que às vezes elas não conheciam, sob efeito de bebidas, sob efeito de ervas, temperadas por ervas. E isso não era um problema, isso fazia parte daquele contexto. Ah, era bom, era ruim, não nos cabe julgar. Era um fato que fazia parte daquele contexto, mas que passou a ser condenado como um comportamento ilícito, inaceitável. Tá? Nas Brumas de Avalon tem uma referência que diz que entre os povos celtas, se o homem se casasse com uma mulher que já estava grávida, ainda que não fosse dele, isso não era um problema, era uma bênção, porque sabia que ela era fértil.
tá? E não um problema de o filho é meu, né? Eu preciso ter a certeza da virgindade da mulher para ter a garantia do herdeiro. Eram outros padrões e outras referências, ok? Então, essa é uma das grandes críticas que ele faz. Tem um filme no Netflix, gente, eu nunca consigo lembrar o nome do filme. É, que conta a história, é uma ficção baseada nessa bruxa do Michelet. Eu acho que são condenadas. Alguém lembra? Sim, os rituais de Beltane, exatamente, da entrada do inverno. Vocês lembram, gente, como é que era o nome desse filme lá? E como é que é o nome desse filme? Condenadas da do Netflix, que é baseado na. Eu nunca consigo lembrar. Deixa eu ver se eu. Alguém pode pesquisar para mim? Eu tento lembrar e sempre acabo batendo na trave. Eu acho que é Condenadas, Netflix, baseado na Feiticeira do Michelet. Silenciadas, Silenciadas é o nome do filme do Netflix. Então eles constroem uma situação ali na no País Basco, em que algumas meninas estão dançando simplesmente na floresta, sem querer dar spoiler, e por algum motivo elas são associadas à ideia da bruxaria. O que se passa ali no filme dos Silenciadas não ocorre na Idade Média. Ocorre justamente no momento da Contra-Reforma Católica, em que está havendo, digamos, uma reação da Igreja Católica no sentido de resgatar os valores católicos que se perdiam mediante a proposta do protestantismo. Ah, Outlander também, gosto bastante dessa série. Então vejam, gente, o que aconteceu ali, que mostra das Silenciadas, é baseado na obra do Michelet. É uma forma, digamos assim, cinematográfica ali, artística, de trazer as ideias que ele estava combatendo. E é interessante a gente observar os discursos, a forma como esses discursos se apresentam ali, que traz essa argumentação que conversa, então, com a obra do historiador. Mas eu vou pedir que vocês assistam Silenciadas, então, no Netflix. Não vou dar o spoiler, só vou dizer que conversa com o tema que nós estamos aqui tratando. Certo? Deixa eu ver aqui. O que mais que eu tinha? Estou usando a minha apresentação que não apagou tudo, que nem acabou, infelizmente, acontecendo com essa. Tá? Então, essa mulher aí, essa feiticeira é a sábia. Né? Essa mulher aí tão temida, né, pelos sábios da igreja, é justamente aquela mulher que, digamos, era admirada, que era empoderada. Eu vou tentar enviar aqui para a Thaís a apresentação. Foi algum problema de transmissão aqui. Tá, eu já estou colocando aqui para ela no Drive. Vou subir no Drive também, que aí já fica para todo mundo essa apresentação. Então, aí já seguimos. Fazendo o upload aqui do arquivo rapidamente. É que as apresentações, como eu uso imagem, gente, elas acabam ficando muito pesadas. E às vezes ao transmitir se perde dados, né? E, e aí e aí acabou perdendo bem a parte do texto. Mas então, continuando, vamos lá, tá? As feiticeiras, elas são as mulheres que não se conformaram, então, a esse ideal de feminilidade imposto. Tá? Que elas tinham que ser casta, humilde, pura, paciente. Tinha que ser uma vassala, obediente do marido, honrando o senhor da casa, né? O marido como a representação de Deus na casa e ela como representação do servo. A- Aquela que desobedecesse, aquela que não aceitasse esse papel imposto, era bruxa ou vadia, tá? E ela é essa que ia arder no fogo lá da Inquisição, justamente pela ousadia de fazer esse tipo de enfrentamento, certo? Então,
essa leitura da Feiticeira do Michelet, como eu estava dizendo para vocês, eu acho que vale a pena por ser curta, não é literatura, e sim história, embora a história, né, tenha todas as discussões que tem esses elementos de ficção que possam aparecer ali, tá, mas vale a pena, porque ele vai servir essa Feiticeira do Michelet de base para literatos, para escritores que vão falar sobre essa bruxa, utilizando essa obra como uma referência também para nós, tá. Então fica aí a dica então da nossa primeira leitura. Bom, o Michelet, também em A Feiticeira, ele fala de uma obra que eu tinha combinado de falar na aula passada, que foi O Martelo das Feiticeiras, o Maleus Maleficarum, tá. Esse Maleus Maleficarum, que eu comentei um pouquinho com vocês e que eu vou trazer hoje, Silenciadas, isso mesmo, Júlio, seria o nome do filme, tem no Netflix. Tá, eu vou colocar aqui um pouquinho, aí em seguida depois a Thaís também já ela está tentando fazer o acesso aqui também. Eu vou colocar um pouquinho dessa obra do Maleus Maleficarum, que eu comentei pouco sobre ela com vocês na aula passada, e eu quero trazer alguns aspectos aqui que conversam com a questão do Michelet. Eu mostrei essa capa aqui para vocês, estão, vendo a minha tela? Está compartilhando a minha tela com vocês, gente? Se puderem abrir o microfone. Sim, Tá dando certo? Então vejam aqui, gente, o Malleus Maleficarum, ele era considerada a Bíblia do Inquisidor. Vejam o ano que o livro foi escrito, ele é de 1497. Ele foi, na verdade, escrito em 1497, 1498, um ano em seguida ele foi publicado, tá. Ele é da autoria de 2 monges, 2 padres dominicanos, não monges, que são padres, o Jacob Sprenger e o Heinrich Kramer, tá. Vejam que eles são homens do século XV. O Sprenger morre, assim, antes do seu livro ser publicado, ele morre em 1496, né, e o Kramer ainda vive um pouquinho mais, até 1505. Nesse livro, eles têm uma tese que existia até antes de existir essa caça às bruxas, já existia a Inquisição na Europa. E a Inquisição se focava na caça à heresia, ou seja, qualquer, eh, crença pagã ou que questionasse os ensinamentos cristãos, podia ser considerado uma heresia, tá. E as heresias começaram como esse foco, só que ele diz: "Mas existe a heresia das feiticeiras". Eles acreditavam, e eles, especificamente essas 2 pessoas, o Sprenger e o Kramer, que estava vindo do Oriente algo forte sobre essa questão do poder das feiticeiras. Então eles escrevem essa obra. E o que que é interessante, gente, a obra, ela tem o selo papal da época. Só que é fato que provavelmente o Papa nunca leu a obra. E o Papa da época entendia que as heresias eram tanto de homens quanto de mulheres. Ele não entendia que era algo basicamente feminino, como era a tese do Sprenger e do Kramer, que era focado, sim, então, em ações das mulheres como específicas, tá, de maldade e como ações demoníacas. Tá, então, essa obra está dividida em 3 partes. A primeira parte da obra diz o seguinte: a primeira parte enaltece a figura do demônio. Enaltece no sentido de torná-lo mais temerário, tá, de torná-lo um sujeito de grande poder, dizendo que ele tem poderes divinos justamente e que ele tem grande poder sobre o mundo. E a ligação da feitiçaria, e aí surge a ideia da bruxa, é com esses poderes que esse demônio teria. E por isso ela é tão temerária, tá. Então vejam que o texto ele tem toda uma estrutura, eles são teólogos, argumentativa.
Então, primeiro ele diz: "Olha, eu vou te falar do tamanho do mal que existe no mundo, é enorme. E esse mal enorme está na mão de quem? Das bruxas, das feiticeiras, das mulheres". Então, primeiro ele bota um medo enorme para depois poder justificar o que ele vai escrever na sequência. E eles dizem que desacreditar todo ou qualquer movimento da Inquisição se caracteriza por si só como uma heresia, tá? Você não pode desacreditar. Então, existem movimentos que dizem, o povo não lia, mas se você desconhecesse algo que estava sendo imposto pela igreja, simplesmente porque você vivia no campo, você não tinha essa informação. Se fosse do interesse de alguém poderoso, isso podia ser motivo suficiente para você ser acusado como herege, era tudo uma questão de interesse e ocasião. Segunda parte da obra se caracteriza sobre como você pode reconhecer a feitiçaria no cotidiano. Então, nessa parte, eles vão falar assim, ó, como que você pode reconhecer a feitiçaria no cotidiano? Ah, o seu leite talhou? Um animal que você tinha, morreu? A porca foi parir porquinhos e os porquinhos nasceram mortos? Ou teve algum tipo de praga na sua plantação ou nos seus animais? Isso tudo é sinal de feitiçaria, tá? E aparece aí a orientação deles de procurar à volta, mediante tais acontecimentos, uma possível culpada, mulher, tá? Mulher. E aí vai aparecer toda uma indicação do perfil que essas mulheres devem ter. E elas vão ser predominantemente velhas, elas vivem isoladas, elas têm conhecimentos de ervas, elas são pessoas um pouco rebeldes ou que não são tão queridas da comunidade eventualmente, então vão exercer, além dos sinais, vão existir os perfis das possíveis culpadas na segunda parte. Tá? De novo, ele está dando argumentos para poder chegar na terceira parte. A terceira parte, gente, é a mais deplorável. Na terceira parte aparece a descrição do julgamento das bruxas e das sentenças que eram aplicadas sobre elas, tá? Mas aqui, o que a gente vai encontrar na terceira parte é tão cruel e tão absurdo que precisou justamente do quê? Precisou justamente dele argumentar de maneira que, passasse a fazer sentido lógico, na verdade construída dentro do texto, para que aquilo pudesse ser aplicado. Tá, gente, eu tenho alguns trechos aqui que eu gostaria de ler para vocês, que fala sobre essa parte aí do que dizia, né, o o Maleus Maleficarum. Eu quero só ler um trechinho, só para só para você ter primeiro, o que que o Michelet diz sobre Maleus Maleficarum? Ele diz assim, ó, que é um livro primeiro que ele diz que é mal feito e pedante o livro, tá, que os caras são os ignorantões que estão escrevendo aquilo. E, claro, ele é muito depois, né, mas ele diz ridiculamente o livro é ridiculamente calcado nas divisões e subdivisões utilizadas pelos tomistas, ou seja, aqueles que seguiam os preceitos de Santo Tomás de Aquino. Mas ingênuo, extremamente convencido de que um homem verdadeiramente apavorado nesse terrível duelo entre Deus e o diabo, no qual geralmente Deus permite que o diabo leve vantagem, não encontra remédio senão perseguir esse último com uma tocha na mão. Então, ele fala justamente a ideia era sair queimando todo mundo, tá? E o pensamento de São Tomás de Aquino envolve a tese de que a mulher é um ser inferior, é um símbolo e uma fonte do mal. Tá? Na terceira parte do Malleus Maleficarum, que fala dos tipos de tortura, tá? Diz que as torturas eram feitas com requintes de crueldade, tá? Diz que iniciava moderadamente, sem derramamento de sangue, que é a questão 14 da terceira parte do Malleus Maleficarum, página 431, em que ele diz assim, que se em outras palavras, se as acusadas resistissem e se calassem mediante a tortura, elas já eram culpadas.
Porque se elas estavam sendo torturadas e não choravam e não gritavam, era porque o diabo estava ajudando elas a não sentir dor, tá. Se elas não falassem, o silêncio delas era interpretado como uma responsabilidade do diabo, porque ele prendia a língua delas para que elas não o denunciassem, obviamente, no pensamento do Malleus Maleficarum, tá. Outra coisa, se elas ficassem muito tempo sem falar nada ou qualquer tipo de coisa, aí que acontecia? "Ah, não vai falar?", então elas eram ameaçadas com ferro incandescente. E se as mulheres elas mesmas solicitassem o ferro incandescente, aí era garantia que o demônio estava protegendo elas da dor das queimaduras, tá. Então assim, não podia ter sentimentalismo nenhum, porque toda e qualquer resistência delas era, digamos assim, eh, proteção ilícita que elas estavam tendo, tá. Outra coisa, a feiticeira tinha um charme especial. Se ela chorasse, se eles ficassem sentindo pena da suposta feiticeira que eles estavam torturando, era também uma ação do diabo tentando enfeitiçá-los. Era o charme da taciturnidade, tá. O que que fazia isso? Para amolecer o coração deles, elas estavam tentando enfeitiçá-los, então eles não podiam olhar para os olhos da feiticeira, jamais, porque senão elas também lançariam feitiço sobre eles, tá. Então, não tinha jeito gente, o que elas fizessem, de qualquer forma, se elas chorassem, elas estavam encantando eles para eles sentirem pena, se elas não chorassem, elas estavam protegidas pelo diabo. Não tinha, não tinha o que fazer, tá, não existia saída. Era aquilo e pronto, tá. E que mais gente, no Malleus Maleficarum, eles falam que a característica das mulheres, de uma forma geral, tá, é a lascívia feminina, que as mulheres elas são carnais, insaciáveis, têm uma tendência natural para se divertir com demônios, são infiéis, ambiciosas, luxuriosas, e elas só pensam em sexo o tempo inteiro. Num mundo em que as mulheres deveriam ser virgens e castas, né, isso aí era característica segundo esses padres aí, e ao mesmo tempo, elas eram acusadas de amarem-se entre si. As feiticeiras eram acusadas de serem lésbicas. Nossa, elas não precisam de homem. Quando elas estão nos rituais junto com a fei com a na das feitiçarias, elas se amam entre elas. E ao mesmo tempo, no mesmo livro, contraditoriamente, diz que as mulheres eram fascinadas por órgãos sexuais masculinos, tanto que elas os colecionavam. Vejam, gente, não vai fazer sentido. Sabe aquilo que se você corre para um lado, você se dá mal, corre para o outro lado, você se dá mal? Então era um abuso de poder. E o que que aconteceu? Esse livro, gente, ele acabou gerando uma escola, ele virou uma tradição. Ele foi publicado 9 vezes. Pensem, gente, no século XV, você publicar um livro 9 vezes, fazer várias tiragens, porque virou meio que, tipo, um livro de referência para você caçar bruxas, tá, com esse tipo de argumento. Tá, pode trocar mais um, por favor, Thaís, mais um slide? Aí, olha só, quais são os "apoios", entre aspas, que a gente tem aí no Malleus Maleficarum. Olha, lembra que eu mostrei ali, lembra que tem um selo papal? Tem um carimbo papal? Que diz que aquele livro é da igreja, só que o Papa Inocêncio VIII desconheceria o livro, até porque os discursos que falam e as bulas do Papa Inocêncio VIII, ele desacredita que o mal seja característico somente das mulheres, ele diz que é dos homens e das mulheres, ele não entra nessa. Outra coisa, nesse livro, no Malleus Maleficarum, eles dizem que mulher vem do latim femina. Femina, isso é verdade, vem mesmo. E olha a explicação que eles dão, sem serem linguistas, eles dizem que fêmina vem de feminos, fé menor. Elas são menores pela fé, que a fé de uma mulher nunca, jamais vai se equiparar à fé de um homem. E ainda diz que a palavra homem vem do vir, de viril, varão, em latim, que significa força.
O homem é a força. E já a mulher, inclusive mãe, mater, tá? Que tem um papel passivo na concepção da criança. O mater vem de matéria, ou seja, terra, em oposição ao espírito. Mamilae, os seios, vem de maçã, que é malai. E vulva vem de valva, que é uma porta. Mulher ou mulher vem de moleza, o que permite a ideia de pensar que mulher é a porta do inferno, ela é mole. Gente, é terrível, tá? E eles fazem, digamos assim, essa validação dessas etimologias sem base científica nenhuma. Ah, então, tipo, não tinha o que fazer, né? As mulheres eram lascivas. E o entendimento é que se os homens sentiam desejo sexual pelas mulheres, elas tinham lançado um feitiço sobre eles e eles não tinham nenhuma culpa nisso, eles estavam sendo somente levados a, digamos, pela maldade dela. Ao mesmo tempo, gente, vejam que os autores do Maleus Maleficaram, o último morre em 1505. Mas, ainda que tudo isso tenha surgido na Idade Média, a ideia sobre isso tenha surgido e criado força na Idade Média, a grande caça às bruxas, ela acontece na Idade Moderna. Então, entre 1580 e 1650, ou seja, séculos 16 e 17, é que ocorre a grande caça às bruxas. A história conta que teve uma aldeia na Alemanha, e veja, estamos falando de Alemanha, que só restaram 3 mulheres. Eles queimaram absolutamente todas, inclusive as bebês. Tá, porque claro que as velhas eram as principais, mulheres das quais eles desconfiavam, tá. Então, restaram 3 mulheres na aldeia. E o que que foi acontecendo? Na Europa, começou a haver uma escassez de mulheres, por causa dessas acusações em massa, e todo e qualquer motivo, em qualquer aldeia, qualquer digamos, qualquer situação de briga de vizinhos podia recair numa acusação para a Inquisição e cair num tribunal e as pessoas serem queimadas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma figura muito interessante, que é uma escritora, uma poeta da Idade Média, que é a Christine de Pizan. Christine de Pizan, o nome dela é dito assim em francês, e ela era da classe alta e, por incrível que pareça, sabe, gente, se nesses contextos, volta e meia, aparece uma ou outra mulher que consegue se liberar dessas perseguições, o que você vê que tem a ver também com dinheiro e com influência política, certas condenações. A Christine de Pizan, ela é a única voz feminina na Idade Média, já até porque é raríssima a voz feminina na Idade Média, que era escritora, que vem em defesa das mulheres. E ela critica, ela diz: olha, os homens satirizam a velhice, endeusam a juventude, e isso é mortal para as feiticeiras, é mortal para as mulheres mais velhas, né? Então, ela conseguiu, no caso, digamos, escrever alguma literatura com certa projeção defendendo as mulheres, e a gente sempre fica pensando, né? Essa aí conseguiu se safar de uma condenação, porque estava na França, né? E a França e a Espanha são os países que mais queimaram bruxas. Né? A Alemanha também, mas a França e a Espanha, a Inquisição espanhola é mais terrível de todas. Pode falar, Bruna. Oi, professora. A Silvia Federici, inclusive, ela se pergunta no Caliban e a Bruxa por que que não é considerado pelos historiadores a caça às bruxas como um genocídio, né? Foi um genocídio, Exatamente. matança direcionada para um grupo específico de pessoas, no caso as mulheres. Eu acho que não, eu acho que isso devia ser mudado, o termo tipo caça às bruxas para genocídio contra as mulheres na idade moderna, de tão organizado e bem feito que foi. Olha, é uma questão para se levantar realmente uma causa em nome disso, porque de fato, né, foi um genocídio de mulheres. É um É, genocídio, não é? sim, a ponto de diminuir tanto a população feminina na Europa, né? Se Olha acabaram só, com as mulheres.
Eu acho que devia se passar, eu não sei, os historiadores aí deviam redefinir o termo para o que aconteceu. Perfeito, muito bom. Muito bem lembrado, Bruna. Muito bom mesmo. Daiane, você quer falar também? Você levantou a mão. O que ela falou faz tanto sentido que, se a gente for parar para analisar, em muitos filmes, essa época, a mulher é muito retratada que ela não podia nem pensar direito e ela já era praticamente crucificada como bruxa. E eu lembro esses dias atrás que eu vi um filme antigo que a mulher ela tá andando nas espigas de carroça e essa carroça dela ela é elétrica, ela não tem cavalo. E aí o pessoal começa a chamar ela de bruxa, de bruxa, de bruxa. Então, assim, naquela época, qualquer coisa que era fora do normal, né, do comum para a primeira coisa que eles faziam era é bruxa, né? Então, assim, é, realmente foi um genocídio para as mulheres, porque era só as mulheres que eram consideradas como bruxas, né? A gente não ouvia falar que homens eram bruxos, né? E sim só as mulheres. Então era bem complicado naquela época para elas, né? Elas já não podiam falar, e quando falava ainda eram ameaçadas de morte, né? Gravíssimo, né, Daiane? Inclusive, gente, a Dani me fez lembrar uma coisa agora falando, essa questão dos homens e das mulheres. Maleus maleficarum. É um termo em latim que tem uma desinência que indica o feminino, tá? Podia ser o Maleus, poderia ser escrito, tem uma forma de escrever em latim que poderia associar ao martelo dos feiticeiros, tá? E trabalhar com uma ideia de que poderia ser tanto feiticeiros homens como mulheres, ou trazer uma ideia de ambos os gêneros, tá? Mas não, a construção, ó, seria o martelo dos feiticeiros se fosse Maleus Maleficorum, e é o Maleus Maleficarum, que é para indicar o feminino de feiticeira, de mulher. Tá? Então vejam, gente, olha, isso é uma coisa que durou muitos anos. Difícil mexer com esse tipo de tradição tão enraizada e que provocou tantos problemas, né? Então, complicado. Uma criatura que tem dois lados nessa história é o Martim Lutero. O Lutero, ele chegou a dizer que caçar bruxas era algo bom, tá? Ele chegou a dizer que era bom, que era necessário, porque afinal de contas era necessário combater todo o mal. O Lutero chega a dizer que uma lei complementar é completamente justa ter uma lei que mate feiticeiras por causa dos estragos que elas causam. Elas podem roubar o leite, a manteiga, tudo de uma casa. Elas podem enfeitiçar uma criança para que chore o tempo todo, para que não coma mais, para que não durma mais. Veja, não existia doença, só bruxa, né? Então podem provocar doenças misteriosas, não é a falta de ciência, é a bruxaria. E de maneira que o corpo se consuma. Então, ao ver uma bruxa, constata-se que elas têm formas diabólicas. Ele, Lutero, diz: eu já vi algumas bruxas. Tá? E isso é motivo para elas serem mortas. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele não se focou tanto nessa questão de caças bruxas. Isso ficou muito mais para outras denominações, para os católicos e para os calvinistas. Os calvinistas que depois foram para os Estados Unidos no papel de puritanos, que se tornaram grandes caçadores de bruxas. Então, são evangélicos e católicos que caçam bruxas. O Lutero, em relação às mulheres, ele até teve uma contribuição, porque o Lutero insistiu com o luteranismo que as mães fossem alfabetizadas, porque elas queriam alfabetizar as crianças e poderiam, com isso, alfabetizar os maridos. Então, ele surge na Alemanha com a ideia da escola para mulheres, a escola para meninas. E isso foi um divisor de águas, isso foi importante, por um lado. Agora, na ideia da bruxa, da bruxaria, nessa visão, ele condena, tá? Mas não saiu também a caça de bruxas como uma ação específica, né? Que caracterizou o luteranismo, tá? E aí já vamos ver que outras vertentes fizeram isso de forma bem mais fizeram isso de forma incisiva, ok?
Até aqui tudo bem, gente? Ó, a Gleide, foi o que ela falou aqui, ó. Lembrei da série A Roda do Tempo e da Prime Video que tem os personagens que as mulheres são praticantes de magia. Muito bom. Assisti também A Roda do Tempo. Gostei bastante também, Gleide. Também é interessante, assim, mas que mostram bruxas, ao mesmo tempo que elas têm um certo poder, mas mostram um poder masculino, né, tentando desconstruir essa ideia da mulher poderosa, bem interessante. Gente, não é spoiler, tá? É só um resumo básico, não me condenem, pode falar, Gleide. E além disso, elas também praticam, né, o que você já mencionou, elas se relacionam sexualmente entre elas. Então, tudo que você vem mencionando retoma o que a série apresenta em alguns capítulos. Perfeito. E também, assim, gente, essas séries, elas são muito bem feitas, elas se baseiam em pesquisas também, né? Então, elas têm essa base histórica e vão trazer alguns desses elementos aí, bem lembrado, Gleide. Pode trocar mais um slide, por favor, Thaís? Bom, gente, assim, ó, chegamos no momento que eu quero fazer uma atividade com vocês. A gente tem meia hora, eu acho que a gente consegue fazer essa atividade nesse tempo, ainda sobrar um pouquinho de tempo para fazer algumas discussões adicionais. É o momento em que nós vamos falar das bruxas nos contos de fadas. Só lembrando um pouquinho da história dos contos de fadas, esses contos de fadas nunca foram feitos para crianças. Eles são o quê? Eles são, e a gente tem os autores, digamos, clássicos, assim, dos contos de fada, que nós temos os irmãos Grimm, por exemplo, né? Que eles fazem o quê? Eles fazem um trabalho, eles são professores de universidades, de uma universidade na Alemanha, e eles fazem um trabalho de retorno ao campo para conversar com os camponeses e ouvir as histórias da boca dessas pessoas. Eles vão lá para coletar a tradição oral e, com isso, eles compilam, eles escrevem esses contos, tá? Nessa tradição. O que nós temos hoje? Nós temos retomadas de vozes de mulheres ao contar os contos de fadas, mas isso eu quero falar só bem brevemente. Nós temos, por exemplo, a escritora inglesa Angela Carter, e a Angela Carter, ela faz outras versões desses contos de fadas. E são muito impactantes, assim, são versões que tocam realmente o coração da gente e ao mesmo tempo trazem outras questões, até psicanalíticas, por trás desses enredos, desses roteiros dos contos de fadas, especialmente nas reconstruções que elas estão fazendo. Tá? Os irmãos Grimm, digamos, eles vão trazer essas versões iniciais e muitas vezes o que a gente conhece desses contos de fadas já são versões adaptadas para crianças. Temos também as leituras psicanalíticas dos contos de fadas que mostram uma base muito sexual por trás de algumas dessas construções. Tá? Então, existem muitas vertentes de leituras. Temos as histórias desses contos de fadas adaptados pelo Walt Disney para a TV e traduções diversas desses mesmos contos com adaptações. Isso mesmo, Santa, tem a Psicanálise dos Contos de Fadas do Bruno Bettelheim, né? É muito interessante esse livro. Quem estuda pedagogia, letra, certamente passou em algum momento por alguma referência nesse livro aí. Então, gente, vejam, o que existe por trás disso? Existem versões palatáveis. Se você vai contar um conto de fadas, digamos lá na versão original, que ele não era para criança, e sim ele era para as pessoas que viviam numa determinada região, e eles eram uma forma de passar ensinamentos de proteção para aquelas pessoas, tem coisas ali que vão ser chocantes para nós. A gente vai encontrar incesto, abuso, canibalismo e todo e qualquer tipo de crueldade e injustiça que fazia parte do contexto daquelas pessoas como uma forma de dar avisos. Ou talvez por expressar a cultura popular de mostrar coisas que realmente aconteciam. Porque se eu não houvesse essa crueldade, não haveria necessidade de avisos tão incisivos também.
né? Existe uma, digamos, uma certa ilusão de algumas pessoas que às vezes a gente conversa e diz, ai, antigamente não era assim, hoje em dia é desse jeito. Mas, gente, humanidade é humanidade. Os registros vão mostrar crueldades imensas no passado. E dizer que antigamente as coisas eram melhores do que era hoje é puro desconhecimento histórico. Não eram. Né? Todo tipo de barbaridade acontecia, e se tem alguma coisa que hoje nós temos que faz diferença, são leis de proteção dos sujeitos subalternos, proteção das crianças, das mulheres, dos negros, dos idosos, dos animais. Pode falar, Bruna. Professora, inclusive o Michel Foucault, ele fala que é interessante não enxergar a história, o hoje, como o progresso do ontem, para enxergar cada particularidade da história como ela em si mesma, e não como desenvolvimento, como progresso, como avanço, porque às vezes isso pode levar a equívocos, né? Sim, até porque também esses movimentos históricos de pensamento, eles vão e vêm, e eles são repensados e são levados em consideração em outros aspectos. Mas o que eu quis dizer é que em termos os direitos humanos ou os direitos dos subalternos e das pessoas são extremamente recentes. Nós vamos ver nos retornar à segunda metade do século XX, né? E certas coisas que hoje podem nos parecer extremamente cruéis, e outros momentos podem ter sido consideradas normais por alguns grupos e dentro de algumas culturas, e ainda hoje ocorrem, né? Mas, gente, então o que eu quero propor para a gente fazer agora? Nós vamos trabalhar com as bruxas de 3 contos de fadas. Uma delas é a bruxa conhecida do João e Maria. Essa história do João e Maria, tem uma adaptação muito legal, que foi feita inclusive para o cinema, eu coloquei ali, que são João e Maria Caçadores de Bruxas. Tem versão até 3D no cinema, é bem legal, tá? Para assistir, além dessas várias versões. Assistiu, Daiane? Legal. E assim, o que acontece muitas vezes nessas histórias, né? A gente fica pensando que a bruxa era a maior malvada da história, a bruxa, né, da casa. Mas se a gente vai ler a versão original, será que era realmente a bruxa? Qual era o contexto que estava envolvido ali? Vamos ver, muda um slide, por favor, ali. Outra história que tem é a Rapunzel e a mamãe Gothel. Para procurar imagens, ficou tão, digamos assim, presente no que estava disponível como referência o filme Enrolados, que passou 300 vezes na sessão da tarde, no domingo à tarde, e que é uma graça. Eu assisti várias vezes esse filme, que eu acho muito bonitinho. Então, mostra essa bruxa da história da Rapunzel como alguém que ao mesmo tempo é bruxa e mãe. Tá? Será que é possível ser bruxa e ser mãe? Existem mães que são bruxas também? Como isso pode ser representado num contexto e num mundo em que existe, e aí a gente vai para os estudos da Elizabeth Badinter, que fala sobre a construção histórica da maternidade, da ideia de que a mãe é o anjo do lar, e que todas as mães amam incondicionalmente os seus filhos a todo e qualquer custo, e que talvez isso gere mais problemas psicológicos para os seus filhos, né? Ou a ideia da madrasta, que é associada também à ideia da bruxa e à ideia do mal. Então, são coisas para a gente pensar aqui quando a gente for conversar sobre Rapunzel e a Mãe Gothel. E, mais um, por favor, Thaís. Outra é a história da Vasalissa e da Baba Yaga. É um conto de fadas, também bastante conhecido, que fala dessa Vasalissa, dessa menina, um conto de fadas ali eslavo, e que também tem uma referência no cinema bem interessante, que é o John... Esqueci agora. É um personagem do... É um personagem do... Gente, meu Deus do céu. Desse rapaz que tá aqui, ó. Eu esqueci o nome dele também. Gente, me desculpem a minha memória, tá? Mas
esse personagem, John Wick, lembrei, John Wick, tá? O John Wick, ele também é chamado no filme de Baba Yaga. Por quê? Porque tem essa representação dessa feiticeira, dessa bruxa da Baba Yaga. Vejam que existe até uma estátua dela, tá? E tem essa ideia da bruxa que anda à volta, é uma bruxa que voa, que persegue também a essa mocinha que a serve, tá? Eu não sei se todos conhecem todas essas histórias, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou criar grupos aleatórios para vocês se dividirem. E eu vou pedir para quem estiver no grupo e que cair em cada grupo, tá? Aleatório, que conhecer a história, que responda as seguintes perguntas, tá? A pergunta principal primeiro, alguém faça o resumo da história no grupo. Depois, qual é o tipo de bruxa, como a bruxa desse conto está sendo caracterizada? E se ela se associa ou se aproxima de alguma de quais bruxas que nós já vimos ou que vocês conhecem? Então, vocês acham que se a gente colocar nesse grupo assim, uns 10 minutinhos para vocês discutirem bem rapidamente dar o resumo da história, dizer o tipo de bruxa e com quais bruxas elas se associam, vocês acham 10 ou 15 minutos? Dá para a gente fazer essa discussão rapidinho. Keanu Reeves, isso mesmo, John Wick. Ai, gente, me dá uns brancos de vez em quando, viu? Depois dizem que a Covid deixa esse tipo de sequela, viu? E eu tô acreditando, a minha irmã também ficou com problemas de memória, é bem terrível mesmo. Boa noite, Gabriel. Tudo bem, gente? Só quero saber, 10 minutinhos, dá? Então tá. Então vocês vão ser lançados automaticamente, tá? Em uma dessas salas temáticas. Eu só vou criar o nome da sala temática. Aqui eu vou configurar o nome dessa sala, tá? Vocês vão ser colocados ali em ordem aleatória, em 3 salas diferentes. 3 salas, deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir aqui as salas, só um pouquinho. Vamos, sala com tema específico, vamos chamar Sala Rapunzel. Vamos ver aqui, parar de compartilhar a tela. Sala Rapunzel. Tá. Vamos ver aqui. Vamos criar outra sala aqui. Sala Vasilisa. E aqui. Olha, tem uma das salas aqui que não está aparecendo aqui o tema. Espera aí.
Oi, pessoal. Fomos reencaminhados para a sala principal após o término do tempo, tá? Essa ferramenta faz isso mesmo, eu acho que cortou algumas discussões, né? A Cindy estava falando também e acabou, né, cortando, não deu nem tempo muito de finalizar, né? Mas rapidinho, gente, que o nosso tempo tá acabando. A gente estava falando que do heroísmo, nós falamos do João e Maria, ela falou do heroísmo, né, das crianças no conto. Você quer falar para todo mundo, Cindy, rapidamente, isso que você estava trazendo, que é bem interessante? Sim, eu acabei sendo aqui atravessada pelo meu filho, né? O meu caçulinha, o Igor, de 4 anos. Então, assim, como eu estava dizendo, né? Eu sou mãe de 3. Então, os contos de Grimm, para mim, não são, assim, contos infantis. Né? Então, foi romantizado, depois foi feito um estereótipo, foi, enfim, industrializado, né? A história para deixar tudo bonitinho com o final feliz. Mas, no meu ponto de vista, o que eu acho interessante é a união dos irmãos e o amadurecimento deles em situações de risco. A questão das migalhas de pão, né? A questão ali mas um animal comeu as migalhinhas de pão. Então, os dois se unem, né, em conjunto para quê? Para enfrentar o mal, enfrentar o medo, o amadurecimento de sair de uma situação de perigo, mesmo sendo crianças. Talvez, por esse ponto de vista, eu acho a história muito interessante para eu contar para os meus filhos, mas eu sempre acho que é uma história, assim, muito de terror, mais de terror do que um conto de fadas, digamos assim, ao meu ponto de vista, né? Então, o que eu acho legal é o amadurecimento dos irmãos e a questão da união deles, assim, e enfrentar o medo, enfrentar o perigo. Perfeito. Mais Isso. alguém? Perfeito, Cindy. Mais alguém quer falar sobre do grupo lá do João e Maria, do que a gente comentou? Não, gente? Bruna, quer comentar alguma coisa? Professora, é só essa ligação que você, essa conexão, isso que você falou, que essa bruxa do João e Maria tá ligada à bruxa medieval, né? A bruxa canibal, a bruxa que faz mal, a bruxa para aterrorizar. Ela é esse arquétipo aí, né? Dessa bruxa medieval, da bruxa má mesmo, velha e malvada, que chega ao extremo comendo crianças. E vejo que no caso da bruxa de João Maria, ela não come as crianças por fome, né? Porque ela é rica. É por maldade mesmo, né, Bruna? Por maldade, não precisava, mas fazia. Interessante isso. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou pedir para o pessoal que estava na sala da Rapunzel, gente, quem é que poderia falar rapidamente para nós o que vocês discutiram ali, como resumo, como os pontos mais importantes ali do conto de fadas? Quem poderia falar para nós ali da sala da Rapunzel? Eu não tenho mais aqui, gente, os grupos que vocês ficaram, então eu não tenho muito como pedir. Eu acho que a Thaís estava no grupo da Rapunzel, né, Thaís? Então, nós nem chegamos a uma conclusão. A gente chegou a comentar que teria duas histórias, né, da Rapunzel que a gente conhece, né, que seria essa, que seria a que a Rapunzel, a que a gente conhece bem enrolado, né, que a mãe manipula ela e deixa ela presa, e a outra seria que ela não tem essa manipulação toda, mas que quando ela começa a se encontrar com um príncipe, a mãe descobre, ela acaba, né, deixando a filha à sorte e o rapaz, ela parece que joga, né, da torre. Então, assim, a gente estava se perguntando ainda se seria o caso dela ser uma bruxa ou uma feiticeira, né? A gente ia chegar à conclusão se ela seria uma dessas duas coisas, né?
E eu cheguei até a citar que, ao meu ver, ela lembra muito mais uma bruxa, porque acredito que em todas elas, ela passa muita visão que ela quer sempre uma beleza, ela quer ter o poder, ela quer ser a mais, né? Então, assim, ela lembra mais uma bruxa do que uma feiticeira, ao meu ver. Não sei os outros que estavam na sala também, se eles pensam da mesma forma, né? Mas eu acho que seria isso. Muito bem, Daiane. A Beatriz, acho que estava no grupo também com vocês, né? Que ela falou que a mamãe Gothel é a bruxa que busca a beleza e lembra um pouco a bruxa latina, por ser a velha macabra. Isso. Porque, assim, a gente vê que, até mesmo no Enrolados, ela é bem lembrada que ela busca incessantemente pela beleza, né? A busca dela é pela beleza, né? Então, assim, a gente entende que a bruxa que nós conhecemos, que a gente ouve falar muito, ela tem essa questão de não envelhecer, dela querer sempre ter o poder em si. Então, na Rapunzel, ela lembra muito isso, tanto que ela manipula muito a filha, né? Para que ela possa fazer o que ela quer, né? Porque no caso, exatamente, possa atender os seus interesses pessoais ali, né, então que a filha não saia que a Rapunzel não saia da torre, que ela sacrifique, né, se Sim, sacrifique em nome dos interesses dessa bruxa, que sim. representa. É uma mãe perfeito, Bruna, é uma mãe narcisista. Perfeito, a Bruna leu as palavras que estavam no meu pensamento, né. É a mãe que pensa mais nela e nos seus próprios interesses, e se precisar ela vai humilhar a filha, ela vai colocar a filha no papel. Sacrifica outros para o seu bem maior. Uhum, uhum. Então, veja, gente, olha o quanto isso é contraditório e quanto isso causa problema na cabeça da gente. Porque é muito interessante até a versão dos Enrolados ali, porque é meio, para mim, assim, eu conheço há poucos anos essa noção de mãe narcisista. Eu conheço há uns 15 anos, eu acho, essa noção, mais ou menos. Não conheço disso desde sempre, eu não sei, eu não sou dessa área também de psicanálise, mas assim, olha, é contraditório e mexe com a cabeça da gente, porque a gente tem a teoria daquele amor incondicional da mãe. E aí, quando a mãe, por exemplo, ela diz: "Eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar sem os meus filhos, porque eu estou esgotada". Ai, que mãe desnaturada. A mãe não é compreendida quando ela tem necessidade, por exemplo, de cuidar, às vezes, de si um pouco. Por exemplo, que ela está esgotada, ela está cansada, né. Mas também tem a ideia da mãe narcisista, que é uma mãe que realmente ela compete de alguma forma em seu espaço com a filha, ou se alimenta de algo, se beneficia de algo referente ali aos filhos. E aí é um problema na nossa cabeça, porque a mãe não pode ser isso, a mãe tem que ser perfeita, mas as mães são pessoas, né, e aí como é que fica isso, né? Pode falar, Daiane. E assim, ao meu ver, eu acho que, igual a Bruna falou, narcisista cai muito bem pelo seguinte, a gente conhece narcisista como uma pessoa que ela é o centro, né? Então a gente vê muito que ela quer sempre ser o centro, né? À toa que ela aprende a filha, porque ela quer que a filha deixe de ser o centro e ela se torne o centro, né? Então, assim, a gente vê que esse narcisismo é muito tipo, eu quero que eu seja o centro, né? Eu quero que as coisas sejam eu. Ela deixa o papel de mãe, que é proteger, para que ela seja o centro. E, na verdade, toda mãe, ela quer o filho o centro. O filho vai ser sempre o que a mãe, ela vai lá, faz tudo para que o filho seja mais bonito. Às vezes a mãe está mal arrumada, mas o filho está lindo, maravilhoso. E nesse caso não é isso que acontece, né? Ela quer ser maravilhosa, ela quer ser linda, e não a filha, né? Perfeito, perfeito, muito bem. E aí, por causa disso, ela acaba adquirindo esse papel de bruxa, né. E muito bem, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu pedi para alguém falar da Vasilissa. Os pessoal que ficou na sala da Vasilissa, poderia comentar alguma coisa? Se já conheciam, se sabem da história? Como é que é a representação da Baba Yaga? Alguém que ficou nessa sala poderia comentar? Quem estava nessa sala, Ana Paula, era eu, Gleide, acho que o Júlio, aí depois tinha o Gabriel e depois chegou, acho que a Inara. Então, assim, eu vou falar por mim e eu acredito que o Júlio também pode me complementar.
Eu não conhecia, eu acredito que o meu colega também não, eu não sei a Inara, porque ela chegou depois. E assim, a gente foi lendo, porque a gente conseguiu pesquisar a história, né? Tem uma narrativa aqui num site, deixa eu me lembrar aqui o nome do site, é femininoesagrado.com.br, e aí ele vem contando a narrativa, né? Uma parte dela. A moça faz uma introdução e vem contando. O problema é que o tempo não deixou a gente discutir. Então, assim, é uma história que não conhecia, que ela é muito interessante, porque quando você começa a ler, você vai fazendo associações com alguns filmes que você já viu, mas não lembra o nome, remonta ou retraz aqui na memória a história da Cinderela. E assim, eu vou dar um geral aqui. Tem elementos da Cinderela, é verdade, né, Júlio? E Tem. assim, como é que a história se passa? É uma garota que perde a mãe morre, e antes da mãe falecer, ela dá de presente uma bonequinha para ela, de sapato vermelho, avental branco, o que tinha preto? Ah, não, era um colete preto, e tem mais uma outra característica aqui que eu esqueci, mas eu já acho e falo para vocês, a não ser que meu colega ali queira complementar. E aí me lembrou um filme, eu não lembro se o nome do filme é Floresta, porque ela descreve bem direitinho a roupa da boneca. E a mãe diz para a criança que toda vez que ela precisar de ajuda, que ela recorra à boneca, para guardar sempre próximo dela, perto, para alimentar quando a boneca tiver fome. Nisso, o pai dela casa novamente com uma madrasta que tem 2 filhas que não gostam dela, e aí a gente faz essa associação, como o Júlio colocou aqui, da Cinderela. Também menciona o João e Maria, porque elas tramam um plano para que como é o nome da personagem? Vasilisa. Ou tem Vasilissa também. Vasilissa, eu pronunciei então errado. E não é o Caminhos da Floresta. Eu não lembro o nome do filme ainda, mas não é Caminhos da Floresta. A gente lembrou disso, meu colega também mencionou esse filme. E aí a garota, a madrasta e as filhas tramam, fazendo com que na casa eles fiquem sem fogo, e à noite, quando ela voltasse da floresta com a lenha, ela tivesse que retornar novamente à floresta, e aí a gente retoma João e Maria para procurar a Baba Yaga, e ela não sabe o caminho, então ela vai perguntando para a boneca que está no bolso dela, é para a direita ou para a esquerda, e toda vez que a boneca ajuda, ela dá uma migalha de pão. E aí alguém estava mencionando exatamente isso, da migalha de pão que João e Maria deixam no caminho para retornar para casa. Então, nesse conto também a gente vê essa característica. Então, como está sendo caracterizado o conto, é o que eu mencionei para vocês, ele retoma outras ideias, e como ela se associa. Não deu tempo para a gente chegar lá, então era isso que eu tinha para falar. Gente, muito bem. Assim, eu sei que, pessoal, se alguém precisar sair, a gente já passou, né, do nosso tempo, era até 22h, são 22h09. Se alguém precisar sair, vai ficar gravado, pode ver o o finalzinho. Depois eu só vou fazer o fechamento aqui do comentário, mas se alguém precisar sair, pode ficar à vontade, tá? Tem essa versão da história da Clarissa Pinkola, eu ia mencionar, acabei não falando dela, né, que é uma escritora latino-americana que retoma também alguns desses contos de fada. Tchau, Beatriz, boa noite. E aí, gente, vejam, nessa história da representação dessa Baba Yaga, a Baba Yaga, ela não é uma bruxa, que tem uma representação necessariamente humana. Ela é um ser sobrenatural. E ela é como se ela fosse uma força da natureza. Boa noite, Terezinha. Que está ali na volta. Digamos assim, que pertence a esse imaginário eslavo que aparece ali. Tá? E a boneca, ao mesmo tempo, é uma representação da mãe, só que essa boneca é tétrica, gente. É uma boneca, é um bicho que come. Tá? E isso também é assustador, só que ela protege ali a menina porque tem o amor da mãe. E aí vem a ideia dessa mãe que protege onde ela estiver. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa Baba Yaga, essa bruxa, ela não vai ter nenhum tipo de empatia, porque ela é um ser sobrenatural e fala também dessa luta dessa menina e desse amor da mãe para enfrentar esse sobrenatural intrinsecamente mal, tá? Então, essa bruxa que está representada, ela retoma qual ideia, gente?
As bruxas mais parecidas com quais, vocês acham? Das mitologias? Das gregas. Aham, da bruxa grega, também me pareceu. Exatamente, Bruna, me pareceu também, tá? Porque ela é um ser sobrenatural, ela não toca a terra, ela sobrevoa o local, Uhum. né? E o sobrenatural está muito presente de uma outra maneira, né? A bruxa está ali com outro tipo de interesse. Pode E falar, Bruna. a, a, a maneira como a interação da Vassalisa com a Baba Yaga é um caminho assim de conhecimento para a Vassalisa, né? Então, ela é ela é um ente sobrenatural personificada como uma bruxa, certo? Assim como das mitologias antigas. É muito interessante. E retoma a ideia também dessas bruxas da mitologia, que às vezes algumas poderiam ser semideusas também, e tem algo que elas entregam também como sabedoria, né? É. Não é o mal pelo mal, digamos assim, né? Tem algo que você pode aproveitar como lição também. A Gleide, Clarissa. Ah, pode, desculpa. pode falar, Bruna, pode falar, então. Não, ela estava falando, eu não lembro o nome da moça que estava falando sobre o vestido, as cores do vestido, né? Preto, branco e vermelho. E a Clarissa, no Mulheres que Correm com os Lobos, fala sobre o significado dessas cores. E eu acho isso de extrema importância, sobre como o vermelho é uma cor ligada à mulher e como ele é um bálsamo, a cor vermelha é um bálsamo medicinal de cura. Interessante isso. E o vermelho é uma cor, assim, não colocando em questão de gênero, mas ela é uma cor intrínseca à mulher, porque a mulher que tem um contato com sangue, né? E ela lá faz a análise psicanalítica dela do porquê que o vermelho é esse bálsamo medicinal de cura. Muito bom Muito isso. interessante. Acho que a Gleide queria falar também. Na realidade, assim, as cores que a Bruna está falando, eu localizei aqui. Ela diz que assim, ó, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete bordado. E outra coisa, a garota, ela cultua a boneca, porque ela faz esses rituais, e aí, quando você mencionou a questão da mitologia, me lembrou isso. Ela fica cultuando ao momento que ela fica alimentando, dando as migalhas de pão. Então, ela está o tempo todo fazendo essa alimentação, né? E, digamos, pode ser um ritual sagrado para com a boneca, para ter essa proteção. Olha Lembra um que ritual do budismo, né? Não sei se para vocês da mesma forma, porque assim, o que a Bruna falou do vermelho, para mim, ele retoma muito que naquela época das antigas, as pessoas tinham o vermelho como prostituta, né? O batom, muitas coisas. O vermelho, ele é associado a coisas ruins, não era coisa boa, de certa forma, né? Você pode ver que as mulheres quase não usavam o vermelho, né? Então, assim, ele era meio que representado de muitas formas, igual a Bruna colocou, pode ser que o vestido, alguma parte lembre isso, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque ela lembra muito o voodoo, porque ela fala que tem que comer, que é o mais interessante, que você para analisar que boneca não come, e aí ela fala quando você precisar. Então, quer dizer que ela deixou a boneca para algo principal, né? Ela deixou encaminhada para alguma coisa. E ela tem que cultuar, porque ali você vê que ela está fazendo um ritual, ela está, né? Então, lembra muito o voodoo em si, se você for para analisar. Pode falar, Bruna. Tá fechado, Bruna, o microfone. As cores, elas têm diversas representações em diversas culturas, né? No caso, a Clarissa, ela faz uma análise arquetípica da cor, não só focado em determinada cultura. E a boneca que ela alimenta, no conto que a Clarissa faz, a boneca é a intuição. Ela
a vasalissa, ela tem que estar constantemente alimentando a sua intuição para saber aonde ir. Olha que interessante essa leitura, né. É um alimento que não é físico nesse caso, né. Não, é um simbolismo, né, mas a análise que a Clarissa faz do alimentar a boneca, a boneca representa a intuição que a mãe, ao morrer, deixou a boneca para a filha, ou quer dizer, deixou a mãe boa morrer, o que que sobra? A intuição, agora é você por você mesmo, alimente isso e siga o caminho. É uma ancestralidade feminina que aparece retomada por meio da memória da mãe, que interessante isso. Bem legal mesmo, gente. Pessoal, eu quero dizer que eu achei muito interessante as coisas que vocês trouxeram aqui, muito, muito legal, tá, e quero agradecer por essas contribuições tão legais que vocês fizeram, mas vamos encerrar, por causa do horário, do avançar da hora. E na próxima semana, então, nós voltamos aí para falar dessa bruxaria do Caribe, dessa bruxaria das Américas, e aí eu prometo que eu vou trazer aquelas bruxas, as 3 bruxas lá do Macbeth, para a gente falar nem que seja um pouquinho sobre elas, tá. E eu acho que vai chamar muita atenção essa bruxaria nas Américas, porque conversa com certas coisas que são valores nossos também, de alguma maneira, por retomar essa ancestralidade indígena, negra. Então acho que vai ser muito, muito interessante também. Gente, boa noite, tudo de bom. Vou colocar a aula lá no Drive para vocês, colocar alguns textos também. Beijo para vocês, boa noite. Obrigada, tchau, tchau, gente.